Bom dia, mulheres maravilhosas, grandiosas e sensacionais. Terçou aí na sua vida. Hoje é dia da palavra de Deus. Hoje é dia das grandes heroínas da nossa Bíblia, né? Muito que elas têm para nos ensinar. Hoje é dia de amar. Hoje é dia de agradecer. Hoje é dia de louvar. Hoje é dia de reconhecer que o maior presente é você estar viva, o maior presente é você ter mais um dia de vida e que isso tudo é uma grande dádiva, um grande presente do universo para você. Então, que você seja leve, que você seja alegre, que você seja feliz, que você tenha intenções claras para o seu dia, que você consiga entregar a sua vida para Deus. Peça a ajuda de Jesus para fazer essa transição, né? Essa transição de você largar o ego e todas as coisas que vêm com ele e ir mais para os frutos do Espírito. Então, eu vou começar a colocar a oração aqui para nós, que nós possamos estar totalmente envolvidas pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo esteja através dessa pastora, da pastora Gil, para falar conosco, e que mais do que isso, que nós possamos colocar em prática aquilo que ela nos ensinar, porque não é o muito que a gente sabe que muda a nossa vida, é o pouco que nós colocamos em prática que vai fazer as mudanças. E toda vez que Deus, né, que a gente pede alguma coisa para Deus, vamos supor, eu peço paciência para Deus. Deus não me dá paciência, Ele me dá oportunidades para eu trabalhar a paciência. Então, Ele vai me dar pessoas irritantes do meu lado, Ele vai me dar pessoas que estão nervosas para que eu possa trabalhar a minha paciência. Eu peço para Deus para eu ser mais grata. Ele vai me dar oportunidades de olhar para quantas coisas eu tenho que agradecer. Então, tudo são oportunidades. E eu estou aproveitando essas oportunidades? Sim ou não? Então, cada dia é uma nova oportunidade, cada dia é um novo renascer, cada dia é um novo presente. E você está aqui para aprender, está aqui para evoluir, está aqui para ser guiado e se tornar um canal de Deus para expandir e melhorar o mundo. Tá bom? Vou dividir a telinha com vocês, vamos para a nossa oração e aí a gente já passa para a pastora. Nós rendemos graças a Deus, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Respira fundo. Repete assim: eu me conecto diante da fonte, e essa fonte é o Deus vivo. Nós nos conectamos através do Espírito. O nosso Espírito se conecta ao Espírito Santo de Deus, e eu renovo nessa manhã o meu relacionamento com o Senhor. Eu renovo nesta manhã o meu chamado, minha identidade. Renovo minhas forças. Eu renovo nesta manhã os meus ânimos. Eu renovo o governo que o Senhor colocou sobre mim. Eu me achei confiadamente na fonte pura, na fonte mais cristalina. A fonte de águas mais puras é o Senhor. Sua misericórdia acabou de se renovar essa manhã. Todas as manhãs, elas se renovam nesse exato momento. A sua graça me faz mais forte. A sua misericórdia, sim, ela me abençoa nessa manhã. O seu amor vai transcender todos os tempos. Nós queremos, neste dia, aprender muitas coisas, principalmente do alto. Não as coisas naturais, e sim as sobrenaturais. Que nós possamos servir as pessoas transbordando e que possamos ser infinitamente reconhecidos como pessoas que mais transbordam nessa geração. Comece a ver agora você fluindo coisas novas. Comece a se espantar agora com coisas sobrenaturais acontecendo. Pessoas vão ver o tanto que você é dedicado no aprendizado e vão servir você. Da mesma forma, você vai servir essas pessoas e de forma absoluta e absurda. Grandes alianças vão acontecer.
pessoas com os mesmos princípios e valores. Que você comece a ver também pessoas que não fazem parte desse novo ciclo seu, ficando para trás. Não precisa ter dó dela. Quem tem dó, tem que carregar as pessoas. O Senhor fez cada um para ter liberdade e independência. Se essa pessoa não faz parte, não se preocupe com isso. Você vai continuar amando. E a maior prova de amor é deixar elas viverem a vida que elas querem hoje. Continue avançando. Pai, nós queremos continuar avançando, nós queremos encontrar pessoas com os mesmos princípios e valores que nós temos. E nós queremos manifestar a imagem e semelhança tua aqui na Terra, sermos um verdadeiro canal. Nos dê força, nos dê o Espírito Santo para nos guiar, abre os nossos ouvidos, tira as escamas dos nossos olhos para que possamos fazer a sua vontade e principalmente nos dê coragem de amar, nos dê coragem de ser livres, leves, nos dê coragem de fazer aquilo que é da vontade de Deus. Em nome de Cristo, amém. Então, bom dia, meninas, bom dia para quem foi chegando aí, né? A Marlene, a Viviane, a Misa, a Bom Gabi, que dia. está aqui. Bom dia, bom dia. Hoje temos um dia especial, a pastora vai conversar conosco, né? As grandes mulheres da Bíblia. Então, hoje é com a pastora Gil. Então, pastora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por essa grande oportunidade que a senhora nos dá toda semana. E pode falar, pastora, pode começar. Pastora, tem que abrir o microfone. Agora, bom dia. Bom dia. Bom dia para a Vera, que chegou também. Bom dia para todas, gente. Bom dia, bom Bom dia. dia. Bom dia. Como foram de feriado? Foi bom? Tava já com saudade. Eu também, né? Teve feriado semana passada, não faltou a aula da senhora, né, pastora? Hoje estamos com bastante gente aqui, 10 pessoas aqui para ouvir a pastora. Estamos muito felizes, estávamos com saudade. Amém. Então, gente, nós vamos estar estudando sobre um personagem que ele é muito conhecido, mas a mãe dele não. Algumas pessoas não sabem nem como era o nome da mãe de Moisés, só diz a mãe de Moisés. Só que tem o nome dela, Joquebede, né? Então, a história começa lá em Êxodo 2, capítulo 2, do 1 ao 10, né? É, Joquebede e o pai também deu o nome do pai dele, que se chama Arã. Eles eram da tribo de Levi, né? Que era a tribo que são os levitas, que faziam serviço do templo, né? Eles eram parte dessa família, e eles já tinham 2 filhos, que muitos já conhecem, né? Que era Arão e Miriam. São os irmãos mais velhos de Moisés, e existe uma diferença de idade de Moisés para seu irmão, para seus irmãos muito grande. Então, a ponto que ali é a própria irmã que cuida dele na beira do rio, né? Então, gente, o que nós vamos aprender com a história de Joquebede? Eu dei como título a este estudo hoje o seguinte: entendendo o propósito de Deus para nossos filhos. Muitas vezes nós trazemos os nossos filhos, geramos, mas não entendemos que Deus tem um propósito. Uma das coisas, querido, que nós precisamos entender: não importa a forma como a gente veio, e não importa o lar pelo qual a gente nasceu. O que o importante é que Deus tem um propósito em qualquer vida, e em qualquer vida Deus tem um propósito, porque Ele é o dono da vida. E nós não podemos dar desculpas, não é? De dizer, eu sou dessa forma porque eu nasci num Natal, eu sou dessa forma porque eu tive um pai dessa forma, não. Nós temos algo dado pelo próprio Deus, chamado livre-arbítrio. Nós sabemos que, com certeza, queridos, há situações que deixam marcas muito profundas,
né? A questão das cicatrizes emocionais, das feridas emocionais. Mas devemos entender que isto, Deus age de tal forma que ele transforma a suposta crise, a suposta derrota, ele transforma em bênção. Nós vemos isso na vida de José, que foi vendido por seus irmãos, e, no entanto, José tornou-se governador. Deus usou aquela situação ali de José para tornar ele um grande governador do Egito. E no tempo da fome, da escassez, ele foi o instrumento que Deus usou para proteger sua família. Então, Moisés nasceu num tempo de muita opressão, né, de muito suspense, visto que, naquela época, Faraó ele estava mandando matar todas as crianças que nascessem, porque ele começou a perceber que o povo israelita, os hebreus, estavam se desenvolvendo muito rápido, porque, como eles sendo a nação que Deus escolheu, com certeza, eles seriam frutíferos, eles seriam prósperos. E ali o faraó, ele se incomodou com aquilo. Na verdade, nós devemos entender que foi o próprio inimigo que colocou isso na cabeça de faraó, para trazer a mutilação ali do povo hebreu. Então, amados, nós vamos aprender aqui com a história dessa mulher. Esta mulher foi uma mulher tremenda em fé. Nós não temos noção, né, de aflição no coração dela. Quem é mãe, com certeza, mais ou menos sabe. Você precisa entender que o Nilo, aonde ela fez aquele cestinho de junco, e o junco é uma palmeira que dá em lugar encharcado, alagado, ela fez aquela cestinha e ela betumou ele e jogou no rio. O Nilo era o cemitério dos bebês hebreus. Quando eles eram decapitados, eles eram jogados no Nilo, porque o Nilo era infestado de crocodilos. Então, como era uma demanda grande de mortes, então o que era que eles faziam? Jogavam no Nilo, que pelo menos os crocodilos ali comiam, né? E não ficavam não, eu creio que não ficavam aqueles corpos, né? Porque eles matavam e jogavam praticamente na rua. Então, eles jogavam dentro do Nilo. Queridas, e ali, essa mãe, ela teve extrema confiança em Deus, né? A primeira coisa que nós vamos ver é que você imagina Joquebede, ela escondeu Moisés 3 meses. Você imagina uma criança sendo escondida por 3 meses, né? Essa criança, você imagina a aflição dessa família. Eles ficavam ali dentro de casa. A gente lê a história, querido, mas a gente não vê as entrelinhas, não é? Nós não paramos muitas vezes assim para analisar o cenário que essa família estava vivendo. Agora, você imagina esconder uma criança, essa criança não podia chorar alto, porque imagina quando eles ouviam o tropel da guarda de Faraó, que eles passavam pelas ruas constantemente, né? Para saber aonde tinha bebês. Então você imagina quando essa família ouvia essa criança, quando essa família ouvia o tropel da guarda de Faraó, a aflição que eles ficavam para essa criança não chorar. A forma como essa mãe, os irmãos, o pai, ali para proteger, para ele não chorar. Imagina a aflição na alma, não é? Então, guardar uma criança por 3 meses sem chorar é meio difícil. E dá também para a gente imaginar que ela também escondeu toda a gravidez, não é? Também a gravidez ela escondeu. Então, foi um momento assim de muito sofrimento. Moisés nasceu num ambiente de muita opressão, mas aquela mulher teve uma estratégia tremenda. Eu creio, a palavra de Deus não diz, mas
eu creio que ela teve uma orientação de Deus. Ela recebeu uma orientação de Deus. Porque, gente, vamos analisar essa situação. Nós que somos mãe, sabendo que aquele rio era infestado de crocodilos, será que a gente tinha coragem, queridos, de jogar, botar dentro de um cesto, Cris, e colocar num rio, não é? O Nilo é imenso, gente. Jogar aquele cestinho ali com aquele bebê, ele não era recém-nascido, ele já era grandinho, dentro daquele cesto, cuidado que ela teve para aquilo ali, quem sabe ele se mexendo, né? Aquele cestinho não virar e aquela criança morrer afogada. E ela teve a estratégia de colocar Miriam, ela colocou caminhando, com certeza, ela teve assim muita sabedoria de chegar e colocar perto da margem, aonde a correnteza era mais leve, né? E colocou a irmã para estar ali ao lado, acompanhando o irmão. Quando esse cestinho foi se aproximando da filha de Faraó, onde ela estava banhando, o que aconteceu? Ela, quando percebeu, até por causa dos tecidos, né, que as cores que o povo hebreu usava era bem diferente do pessoal ali do Egito, né? Existe essas coisas. A gente vê essa diferença na questão das vestes ali quando Abraão chegou em Canaã, né? As roupas, o que denunciou que Abraão não era daquele povo, não era cananeu, eram as vestes deles. Então existiam, não sei se cores ou modelos, mas pelo que a gente entende, eram cores, que eram bem diferentes. Então, quando ela abriu, ela percebeu que aquela criança, ela era hebreia. E como a criança era bonita, é, ela se apiedou, mas eu creio que já foi o próprio Deus trabalhando o coração da filha de Faraó, visto que Deus tinha um propósito na vida daquela criança. E ela tomou, chegou, pegou a criada, né? E mandou pegar aquele cestinho. E como a irmã de Moisés, Miriam, estava do lado, ela imediatamente ela se prontificou. Olha, se você quiser, porque antigamente, principalmente a rainha, até hoje, né? A gente vê que algumas famílias reais, eles têm os tutores, eles não criam praticamente os filhos, são os tutores que criam, né? Então, ali não era diferente. Então, a filha de Faraó precisava de alguém. Como a criança era hebreia, ela achou por bem colocar uma própria mãe, uma própria ama hebreia para cuidar dessa criança. Né? Ali foi toda uma estratégia vinda do próprio Deus. E ali a menina foi, Miriam foi e chamou Joquebede. Gente, e a estratégia dessa mulher, primeiro deu certo. Tu imagina a alegria dela saber que o filho dela foi salvo. Quando a Miriam chegou em casa e disse: Mãe, a filha de Faraó pegou que o nome de Moisés não era Moisés, né? Quem botou foi a filha de Faraó que botou esse nome nele. O meu irmão, a filha de Faraó, pegou para criar. E ela está precisando de uma ama. Tu imagina o alívio do coração dessa mãe de saber primeiro que o seu filho foi salvo e que ela teria a chance de tê-lo de volta. E agora seguro, né? Agora ela não corria mais o risco de ter que escondê-lo por causa da guarda. Ele podia estar livremente igual com as outras crianças. Então, ali ela chegou até a filha de Faraó. Gente, deixa eu dizer uma coisa, vamos dar aqui uma pausa. Quando nós confiamos plenamente em Deus, Deus, ele respalda a nossa fé, a nossa confiança nele. Nós não somos envergonhados. Porque, queridos, o maior desejo de Deus é que saiamos vitoriosos em qualquer situação, independente da situação. E ali aquela mulher, com certeza, meu Deus, se estava fazendo a comida, eu acho que ela largou tudo lá no fogo e largou e saiu correndo, né, para poder ter seu filho de volta. Então, pouco tempo, chegou ali, a filha de Faraó disse: Olha, essa criança é hebreia e eu não sei como criar,
Então, eu estou parafraseando, né? Então, pega essa criança para você criar, quando ele tiver adulto, você me traz. Porque ele era devolvido para a mãe, se eu não me engano, gente, era de 18 anos para frente, porque ele já estava entrando na fase adulta, ele já entrou na fase adulta, era onde ia ser ensinado a ele todo o princípio ali do Egito, né? Então, era onde ele ia aprender a ciência, era onde ele ia aprender todo o estilo do palácio de Faraó. Então, aquela mulher levou essa criança e ela teve o privilégio de ensinar o seu filho os princípios do Deus que ela cria. Ela teve o privilégio de ensinar para ele o que era o verdadeiro Deus, porque o povo do Egito adorava outros deuses. E se esse menino tivesse sido criado ali com a filha de Faraó, com certeza, gente, ele ia aprender ali a cultura daquele povo. E, no entanto, ele aprendeu a cultura do seu povo. Ele aprendeu como servir ao verdadeiro Deus. E quando Moisés já estava na fase adulta, mas já tinha sido inculcado, ele já tinha passado pela fase da razão, que era os 7 anos, ele já tinha passado pela fase da adolescência, não é? Então, ele já sabia que ele era hebreu, que com certeza a mãe deve ter dito, e deve ter chego para ele e dizer, não denuncie quem são teus pais, não é? E ali, quando ele foi devolvido à filha de Faraó, ele já tinha todo o conhecimento do povo dele, de quem era o povo dele. E ali nós precisamos entender uma coisa: Deus dá estratégia, mas nós devemos ter sensibilidade de entender as estratégias de Deus. Devemos entender, querido, não é porque temos fé, não é porque acreditamos no poder de Deus, que nós não vamos passar por adversidades. Não é? Muitas vezes nós cometemos o grande erro de dizer assim, gente, mas eu oro, eu creio no poder de Deus, eu sou uma pessoa generosa, eu ajudo, eu faço isso, e nós achamos que isso será uma forma de impedir que passemos por situações difíceis. Independe, querido, de quem somos em Deus. Deixa eu dizer para você uma coisa: as situações difíceis, as crises, nos aproximam mais de Deus. Os momentos de adversidade nos fortalecem. Os momentos de adversidade, agora você imagine, porque eu creio no poder de Deus, porque eu sou uma pessoa que eu leio a Bíblia, que eu oro, que eu faço isso, que eu faço aquilo outro, tudo certinho. Como cristão, eu faço tudo certinho. E por que está me vindo essa situação? Entenda uma coisa, é como a Cris falou, não é? Nós precisamos, no começo, né? Nós precisamos entender, amados, que, independente das dificuldades, nós devemos dar graças. Nós devemos entender que Deus está polindo o nosso caráter para que eu e você sejamos melhores. Porque quer não, o ser humano ele nasce com o decorrer, ele não nasce, né? Que nós nascemos puros, limpos. A criança nasce pura, né? A ponto que o cérebro não desenvolve totalmente antes, né? De uma certa idade. Segundo alguns neurologistas, eles dizem que com 20 anos é que o cérebro vai chegando ao ápice, né? De toda a maturação. Agora você imagine, independente dessa maturação, nós precisamos entender que Deus nos dá a capacidade de entendimento, de discernimento. E saber, queridos, que não é porque eu estou em Deus ou não, eu não vou passar por situações. Porque eu preciso, o ser humano, como eu disse, ele precisa entender que, de acordo com o que eu e você recebemos nos nossos lares, nós nos tornamos muitas vezes hipócritas, nós nos tornamos egoístas, nós nos tornamos invejosos, nós nos tornamos orgulhosos, sabe? Com o decorrer, se você for perceber, tem crianças que
até por causa também do temperamento, ou alguma coisa que eles absorvem de dentro de casa, é necessário que os pais e nós, mães, observemos as atitudes dos nossos filhos. Crianças amados, dentro de casa é feito gato. Eles são uma esponja. Do jeito que o gato percebe o mundo espiritual e ele tem certas reações, pela sensibilidade que o gato tem do mundo espiritual, se você não sabia, os macumbeiros, feiticeiros têm gato, não é porque o pobrezinho do gato preto, ele é marcado para fazer parte de feitiçaria, não, viu? É por causa da sensibilidade, independente da cor do animal, é por causa da sensibilidade que o animal tem muito grande em perceber o mundo espiritual. Para você ter ideia, um local que tem radiação muito alta, o gato ele não deita, ele não fica naquele ambiente. É um animal que tem uma percepção muito grande do ambiente onde ele está. Então, vamos lá. Então, a criança, ela é uma esponja, ela percebe todo o ambiente dentro de casa. Ela percebe, mesmo que os pais não discutam na frente da criança, mas ela percebe quando o marido pergunta uma coisa e a mulher faz que não ouviu. Você é quem acha que ela não percebe, né? A criança, ela percebe quando a mãe já tem dentro de si aquele orgulho, talvez, por ser alguém que tem um nível universitário alto, ou alguém que tem uma condição financeira, né, abastarda. Então, e aquela pessoa, ela talvez, eu posso dizer assim, até de uma forma inconsciente, mas ela se torne orgulhosa, ela se torne soberba, e você que não sabe, o seu filho está percebendo tudo isto. E quando ele chegar numa fase maior, ele vai começar agora a liberar tudo aquilo que ficou, que ele registrou, que você talvez nem percebeu. Eu tenho um caso de uma pessoa, assim, próxima de mim, que são pessoas, né, que têm uma condição financeira muito boa, e um certo dia, a mãe chegou, a filha hoje já é adulta, ela chegou para mim, mas eu conheço ela desde a filha dela, assim, adolescente, e ela disse para mim, ela disse, Gil, eu não entendo por que a minha filha age dessa forma. Aí, Cris, teve um dia que eu observei uma cena, o meu filho estudava na mesma escola que essa garota. E era uma escola cristã e tinham certos princípios, né? Então, de uniforme, de tudo. As meninas usavam saias e os meninos, com certeza, calça, né? E quando foi um dia, foi feita uma reunião para discutirmos a questão do uniforme, né? O que as mães achavam, e questão de cores. Gente, a mãe dessa menina virou uma fera porque a garota não gostou da cor e do modelo do uniforme. Não porque a minha filha não está satisfeita. Olha, olha, observa a soberba. Ela não gostou e a gente paga muito caro nessa escola. E eu acho que antes de vocês tomarem uma decisão, eu estava na reunião, não foi ninguém que me contou, era a reunião de pais e mestres. E ela não gostou, e vocês têm que primeiro perguntar aos alunos. Gente, pelo amor de Deus, quem é que vai estar perguntando modelo nem cor para criança, para adolescente, né? E menino não sabe nem o que é que quer nessa faixa de idade, que ainda eles estão ainda muito confusos. E a mãe, eu fiquei assim, observando a atitude daquela mãe. Dali em diante, eu continuei, né, tendo um certo relacionamento com elas, e eu vi o desenrolar de como uma menina se tornou, gente. E hoje, deixa eu dizer a você, a menina é um terror horrível. Onde ela chega, Cris, ela quer ser o centro das atenções, a ponto que ela chegou em alguns lugares, depois ela foi estudar em outra escola, ela chegou em alguns lugares, porque vocês têm que saber, vocês não sabem quem eu sou. Em certos lugares ela chega, ela diz assim, vocês não sabem quem eu sou.
Quer dizer, a posição dela, ela acha que todo mundo tem que se prostrar e adorar. Aí a mãe, já depois ela adulta, chegou para mim e disse: Gil, eu não sei por que a minha filha ficou desse jeito. Só, queridos, que tem situações que é melhor você calar, que não vai resolver mais, que não adianta. Mas eu lembrei imediatamente daquela situação, ainda quando ela era criança, daquela atitude da mãe querendo que a filha decidisse, diante de um colégio com não sei quantas crianças, o modelo do uniforme escolar. Daí ela gerou o quê? Essa soberba na filha, gente. Então, nós precisamos entender, querido, que os nossos filhos não aprendem, não é fora, não. Eles aprendem dentro de casa mesmo, não é? Tem um ditado, não sei para aí, mas aqui é usado muito no Nordeste: casa dos pais, escola dos filhos. Então, você pode até não você pode até achar que o seu filho não está absolvendo, mas ele está. Então, deixa eu te mostrar na situação de Moisés. Tá, Moisés foi entregue à filha de Faraó. Quando chegou lá, passou um tempo, Moisés foi ser ensinado em toda a ciência. Quando foi um dia, veja o senso de justiça de defender o povo dele. Ele já tinha dentro de si, não sei se por eu escutar dos pais, que talvez oravam junto com ele, pedindo um libertador. Não sei se ele ouviu isso, mas ele ouviu, né, como eu já falei antes, todo o ensinamento, toda a cultura do povo dele. Quando foi um certo dia, Moisés viu um egípcio e um hebreu brigando. O que foi que ele fez? Agora, o senso de justiça, daquilo que ele aprendeu, né? Ele foi lá e matou o egípcio e enterrou na areia. E livrou quem? O irmão dele de nação, né? Patriota, o hebreu. Depois, em outro dia, ele viu o outro brigando, ele foi lá. Então, o próprio hebreu, que não sabia quem era Moisés, não é? Porque ele vivia no Palácio Real, todos achavam que Moisés era filho de Faraó realmente, da filha de Faraó. Só quem sabia que ele não era filho dela era a própria filha de Faraó e os pais dele. Mas ali no palácio, o povo que trabalhava, os escravos, mesmo os hebreus, não conheciam Moisés. Então, o que foi que fez? Quando ele foi defender, o camarada acusou ele, alguém estava vendo, e disse: o que você quer fazer comigo? O que você fez com aquele egípcio? Você quer me matar do mesmo jeito? Então, foi quando Moisés fugiu para o deserto e lá passou 40 anos. Né? Quando Moisés saiu da casa de Faraó, Moisés já tinha 40 anos. Gente, a Bíblia não diz mais se Joquebede viu esse filho, se ela teve mais acesso. Mas, com certeza, ela devia saber notícia, né? Porque mesmo não tendo celular naquele tempo, nem a tecnologia que hoje nós temos, mas a minha tia, ela usa um vocabulário que é muito engraçado. Ela diz assim, que o jornal Bocório, que é a questão do que a gente fala, né, vai passando para o outro Bocório. Vocês aprendam isso, viu? Isso são coisas de nordestino, viu, Cris? Aham. O jornal Bocório vai longe. Então, com certeza, ela sabia a notícia do filho, não é? Porque, com certeza, tinha alguém que trabalhava no palácio, ele conhecia seus pais, seus irmãos, e, com certeza, eles se comunicavam através de alguém, através de uma serva, com certeza, não é? Mas a Bíblia não diz mais se Moisés teve contato com os seus pais. Eu creio que sim, gente. Sabe por quê? Porque quando, depois de 40 anos, Moisés voltou, não é? Ele saiu do Egito, foi para o deserto, aonde ali ele casou, né? E depois disso, quando Deus falou com ele ali no meio da sarça e mandou ele retornar para o Egito,
Faraó já era morto, já tinha falecido, né? Então, ele teve um encontro com seus irmãos, então, obviamente, eu só não sei se os seus pais eram vivos, pode ser que sim, porque antigamente o povo vivia muito, né? Mas Moisés já estava com 80 anos, né? Já estava com 80 anos. E é quando ele retorna para o Egito. Então, gente, mas uma das coisas eu quero que nós possamos ir tirando lições dessa história. Se não tivermos firme, com certeza desfaleceremos diante das provações, não é? Nós precisamos, amadas, ter firmeza em Deus. Quando eu digo ter firmeza, às vezes nós cometemos o erro de dizer assim: é, eu preciso estar dentro de uma igreja para que eu possa ter fé. Igreja somos nós. Se você visita algum templo, entenda que aquilo ali é bom, com certeza. É por causa da comunhão. Porque mesmo que exista essa questão de pastores na internet, no YouTube, com mensagens muito boas, mas você precisa entender que no momento de dificuldade de uma visita, essa pessoa ela não pode estar junto de você. Você não tem alguém para, talvez, chorar naquele ombro, uma mão amiga, por causa da distância. Você vai ter aquela pessoa para ouvir uma mensagem, mas você não vai ter o calor humano, certo? Você não tem aquela pessoa próxima. Então, querida, a igreja somos nós. O templo é necessário para que nos momentos de dores eu tenha alguém para me ajudar a levar meu fardo, no momento que ele estiver pesando. Então, é necessário o espaço físico justamente por essa questão, mas não é a igreja, o espaço físico que salva, não é por eu estar dentro de um templo que eu sou salva, e não é por estar dentro de um templo que eu posso me considerar cristã. Porque o que é cristão? O que é cristianismo? Seguidores de Cristo, parecido com eles. Então, eu preciso entender isso. E muitas vezes eu cumpro, sabe, aquele ritual de. Entenda aqui, viu? Eu não defendo placa de igreja, e nem muito menos religiosidade. O que eu defendo é o nome de Jesus, é o cristianismo, só isso. É o que eu prego. Então, nós precisamos entender. Nós cumprimos aquele ritual. Ah, no domingo eu vou para a missa de manhã, no domingo eu vou para o culto, para a escola dominical, no domingo eu vou para o culto à noite. Sim, mas quem é você de verdade? Quem é você? Então, é isso que nós precisamos, querido, entrar dentro de nós mesmos. Ontem, Cris, eu estava vindo, eu gosto muito da, da ciência budista, no sentido de quê, gente? É, do, da sabedoria deles, sabe? Eu gosto muito de ver a sabedoria que aqueles monges têm, certo? Então, o que que acontece? Ele estava falando a questão de como eu identificar o egoísmo dentro de nós. Chegou um discípulo dele, chegou para o mestre e disse assim: Olha, eu passei já por traição, eu passei por isso, eu passei por aquilo outro. Eu não sei por que é que eu estou passando por isso, eu nunca fiz isso com ninguém. E ele estava revoltado. Então o mestre dele chegou e disse assim: Fica um ano aqui comigo, para eu provar que você é egoísta ou não. Só convivendo com você é que eu vou saber quem é você de verdade. E ele ficou, aceitou passar ali aquele tempo. E quando foi um tempo, ele desenvolveu-se muito bem. Então o mestre chegou para ele e disse assim: Um dia, na minha morte, eu vou. Olha, ele sendo testado. Quando eu morrer, você vai me substituir. Gente, aquele homem entrou num desespero para aquele mestre morrer, para ele suceder ele, ser o sucessor. E para vocês terem ideia, só que o mestre antes pegou, mostrou a ele, em um potinho pendurado num lugar ali do templo, uma certa substância que, se ela fosse tomada, ela mataria, seria uma morte letal e que não deixaria vestígio. Ele deixou isso para aquele rapaz. E ele sabia.
Quando foi um dia, ele não teve dúvida. O mestre demorando a morrer, né? Monge tem uma vida muito tranquila, eles têm um equilíbrio emocional muito grande e não demora. Aí o que foi que ele fez? Quis adiantar a morte. Chegou lá, colocou. Só que ele tinha outro discípulo, o mestre, que observou essa atitude. Foi lá, deu um antídoto. Quando o mestre voltou a si, disse para ele assim: eu não disse a você que o egoísmo estava dentro de você? Você não esperou as coisas acontecer, você queria aquilo. Tá vendo? Você queria para si. Então, muitas vezes, aí ele diz assim: muitas vezes nós achamos que somos bonzinhos, porque estamos dentro de um templo, porque lemos uma Bíblia, porque cumprimos um ritual religioso e achamos que somos puros. Mas devemos entender, queridos, que é nas adversidades, é nos momentos que somos provados, é que mostramos realmente o caráter que existe dentro de nós, não é? Então, o que Moisés recebeu, quando veio o momento que ele viu ali, daqueles dois brigando, o egípcio e o hebreu, imediatamente ele reagiu. Era o que estava dentro dele. Ele estava sendo preparado para ser um grande legislador, como ele tornou-se. Né? Então, nós devemos entender isso, que diante das provações, nós precisamos ficar firmes. Firmes, por quê? Porque vai vir situações para provar a mim e a você, para provar o nosso caráter, quem nós somos de verdade. Não é? Porque eu sempre falo, queridos, aqui na igreja, eu disse aqui, dentro da igreja, todo mundo sentadinho, recebendo uma mensagem, todo mundo é santo, todo mundo é bonzinho, todos nós somos cristãos de verdade. Agora eu quero ver no momento da adversidade, no momento da crise, no momento que eu estou sendo provado, no momento que a minha fé é colocada à prova, aí eu mostro quem de verdade eu sou, não é? Então, o que nossos filhos estão aprendendo, né? Assim, para a gente encerrar, dentro da nossa casa, queridos, é o que ele vai reagir, como aquela história daquela pessoa, né, que eu conheço, eu falei, o que é que nossos filhos estão vendo dentro de casa? Uma mãe possessiva, uma mãe narcisista, sabe? Uma mulher prepotente, orgulhosa. Os nossos filhos vê a gente falar mal de algumas pessoas, né? Muitas vezes a gente não tem esse cuidado de falar mal de alguém, às vezes na frente dos nossos filhos, porque nós chegamos e falamos assim, mas ele é pequeno. Deixa eu te dizer, ele já começa a observar as coisas muito cedo. Houve uma situação, isso foi um caso real. Os pais falavam, geralmente comentavam alguma coisa na hora das refeições, depois que chegavam da igreja, do pastor da igreja. Quando foi um certo dia, a criança chegou, né? Aí o pastor foi fazer uma visita. Quando chegou lá, aí os pais com aquela falsidade, ô pastor, coisa boa, o senhor está aqui, é uma honra recebê-lo. A criança que tinha ouvido o contrário, disse, ô gente, mas ontem, pai, você estava dizendo que o pastor era uma pessoa chata, que era intransigente. Menina, onde você ouviu isso? Na hora que a gente estava almoçando. Então, queridos, o que é que os nossos filhos estão aprendendo dentro de casa, né? Então, evite certas coisas, poupe o seu filho. Nós estamos protegendo eles, né, de fazer certos comentários. Então, nós precisamos ter certos cuidados, né? Eu e Roberto trouxemos para a nossa vida uma, algo, queridos, que nós, por uma situação, por N situações que a gente viu, de nós, se tivermos que comentarmos alguma coisa, vai ser entre mim e ele, alguma coisa relacionada à igreja, entre mim e ele, e se alguém precisar saber, é se for do interesse dessa pessoa. Mas se não for, nós vamos comentar só entre nós quando a situação for necessária haver comentários. Nós aderimos à seguinte política.
Porque, Cris, eu aprendi que, e a própria Bíblia diz, nós falhamos, queridos, porque nós não prestamos atenção no que a gente lê. A Bíblia é o manual do homem. Se seguirmos a palavra, a gente não vai cometer certas falhas. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa para a gente encerrar. Tudo que eu dou, ele vem para mim. Porque a Bíblia diz assim: passai os homens o que quer que os homens vos façam. Se eu não gosto que alguém fale mal de mim, por que é que eu falo dos outros? Por que é que eu comento a vida dos outros? Então, nós adotamos uma política aqui para mim e ele. Às vezes, a gente tem uma tendência, né? Que o ser humano gosta de falar, de observar a vida dos outros, né? Gosta da questão do julgamento. Então, às vezes a gente vai pela rua e a gente vê uma moça ou qualquer coisa, né? Aí, tô no carro, a gente diz assim, não, olha o tamanho daquela saia. Aí, imediatamente a gente corrige, né? Tem que ser menos de 5 segundos, viu? Para corrigir, para não ficar gravado na mente. Aí Roberto diz assim, o que é que a gente tem a ver com isso? É nossa filha. A gente nem filha não tem. Então vamos deixar a vida dos outros. Não é, queridos? Então tem coisa que a gente arruma problema para nós mesmos. A gente não tem nada a ver com a vida dos outros. O que é que eu tenho que estar observando se fulano gasta o dinheiro dele com cachaça? O problema é dele, o dinheiro é dele. Ah, se fulano faz assim, se fulano trai a esposa, se a esposa trai... O que é que eu tenho a ver com isso? Eu tenho que cuidar da minha vida. Então, do momento que eu falo essa situação, não é? Uma pessoa que vive, porque fulano trai, porque se... Daqui a pouco ele está vivendo isso e ele não sabe por que é. Porque o tempo todinho ele vibrou nisso aí. Sabe? Traição, traição, traição. Porque fulano faz assim, porque ciclano faz assim. Aí depois ele não entende por que que ele atraiu isso para a vida dele. Isso é um imã, gente. Isso é um imã. Eu creio que Moisés, de tanto ouvir isso na família dele ali, nós precisamos de um libertador, porque estamos sendo oprimidos. O nosso povo, os egípcios, faz assim. Quando ele teve a oportunidade, ele reagiu. Entendeu? Então precisamos ter cuidado. E aprendemos com Joquebede, que foi uma mulher que teve fé em meio à opressão. Ela confiou plenamente no poder de Deus. Então, querido, não importa a forma como eu e você, ou como talvez você gerou seus filhos, não importa. O que importa é nós buscarmos maturidade e conhecimento para sairmos deste lugar e termos uma vida consciente e termos uma vida restaurada, porque a todos nós é dado a mesma palavra. A todos nós está disponível o conhecimento e a sabedoria. Não existe essa história de dizer, fulano conseguiu superar e eu não. Não, é uma questão de posicionamento. Então, quantos filhos foram mortos dentro do Nilo? Mas Joquebede, ela tomou uma posição e ela disse assim, o meu não vai ser morto. Eu vou buscar a Deus, eu vou ter uma direção e Deus vai me dar o socorro, Deus vai mostrar a estratégia e o meu filho não vai ser morto, ele vai viver. Então, independente do seu filho, eu não sei, ou de alguém que está nesse momento nos ouvindo ou vai nos ouvir, o seu filho está nas drogas, está no mundo da criminalidade, não desista, mãe. Peça a Deus uma estratégia, peça a Deus algo que você possa resgatar. Você é a maior autoridade na vida dos seus filhos. Somos nós, mãe. Então, libere palavras, libere. E, com certeza, o seu filho vai sair de onde ele está. Joquebede, pela sabedoria dela, o filho dela foi salvo dos crocodilos do Nilo e de ser morto também. Então, queridas, que essa palavra fique em você. O que é que os nossos filhos estão aprendendo dentro da nossa casa? Ele aprendeu a ser o libertador dos hebreus. Moisés aprendeu dentro da casa dele, gente. Ele se tornou aquele legislador grande como foi Moisés, o homem que Deus falava face a face com ele, como nunca se falou com ninguém. Deus falava face a face com Moisés. O homem mais manso de toda a Bíblia. Você acha que ele aprendeu isso aonde? Foi na casa de Faraó? Não, ele aprendeu ainda criança dentro da casa dos pais dele, a mãe dele ensinando, ele vendo eles orar, eles vendo ele ler a Torá, porque só era o que existia. Foi ali que eles aprenderam.
Então, Moisés foi o homem que escreveu os 5 Pentateucos, teve uma revelação tremenda do livro de Gênesis, que às vezes a gente não sabe quem foi que escreveu, foi Moisés, né? Então, você veja mesmo a revelação, como esse homem, e de onde ele trouxe isso? Foi de dentro da família dele, foi de dentro do lar dele. Isso foi ensinado a ele. E ele se tornou esse grande homem. Então, que os nossos filhos, amadas, eles venham a ser, vai depender muito de mim e de você. Claro, ele tem um caráter, ele tem um temperamento, mas boa parte do que os nossos filhos venhamos a ser, nós somos responsáveis por isso. A índole, a questão do caráter, ele vai ser gerado dentro, o temperamento ele nasce com ele, mas o caráter é gerado dentro da família de origem. Então, que Deus abençoe vocês tremendamente. E que essa frase ressoe de dentro de você. Analise o que é que meus filhos estão aprendendo dentro da minha casa. Que Deus fixe essa palavra no coração, inculque no coração de vocês. Perfeito, pastora. Nossa, pastora, a senhora falou tanta coisa aqui que eu pensei, né? As questões da gente julgar o outro, né? Quando a gente está julgando ali na frente dos nossos filhos, eles estão absorvendo aquilo, né? Uhum. A questão da gente achar que a gente sabe o que é melhor para o outro, né? Não deixar que o outro viva a vida dele, né? São tantas Sim, coisas, tantos erros que a gente comete no dia a dia, às vezes, muitas vezes sem perceber, né, pastora? Sem sim. estar ali, a gente tá no piloto automático e a gente viu isso a vida inteira e passa para frente isso a vida inteira. E aí a gente colhe os frutos daquilo que a gente ensinou dentro de casa, né? Com certeza. E muitas vezes inconscientemente a gente fez isso, né? Eu tô vendo assim muitos jovens agora, dessa geração assim, filhos igual eu, assim, que não é o nem, não faz nem, não estuda, não trabalha, não. Aí você olha para a criação, a mãe sempre defendeu, a mãe sempre teve à frente, a mãe, não, ele não pode fazer isso, ele é criança. Ah, não, a mãe, e daí agora as consequências são duras, né, pastor? Né, Com pastora? certeza. Exato. Com certeza. Gente, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Nós temos. Vivi, você gostaria de fazer alguma pergunta? Vera, vocês que estão com a câmera ligada, alguém gostaria de perguntar alguma coisa, trocar uma ideia? Não? Vivi, você gostaria? Não, só de agradecer a pastora aí, que a gente precisa ouvir isso, né? Eu falo que quando você ouve e lembra da verdade, né, é mais fácil você, às vezes, se corrigir. Então, eu preciso estar ouvindo o tempo todo, porque a gente foi ensinado a gente absorveu muito isso dos pais da gente, sem eles terem esse conhecimento, às vezes, né? De estar lá buscando, mas se a gente está buscando, eu falo, a gente tem que estudar. Até ontem em Provérbios fala que aquele que não aprende esquece. Então você tem que estar aprendendo todos os dias, né? Então eu estou tentando aprender todos os dias, mas a gente cai, a gente erra, daí no outro dia você fala, não, dá para fazer diferente, mas é só agradecer aí, porque eu preciso ouvir isso todos os dias, pastor. Eu Ainda bem que ficou também. gravado, Vivi. Aí a gente tem a oportunidade de assistir e reassistir, né? Meninas, mas então tá bom, quero agradecer a pastora, né? Vamos colocar consciência no nosso dia a dia, né? Entender que tudo que aquilo, nada é em vão, né? Tudo que a gente que sai da boca da gente, tudo que a gente faz vai dar frutos, né? Com certeza. E muitas vezes, gente, a gente está colocando sementes de péssima qualidade, e daí a gente não quer colher os frutos de péssima qualidade. Então, assim, eu estou atenta com o que sai da minha boca, eu estou atenta ao meu comportamento, eu estou presente no meu dia a dia de verdade, eu só estou replicando aquilo que eu aprendi desde sempre e estou jogando para frente e não estou quebrando as correntes, né? Então, a gente precisa estar atento a tudo isso, porque depois não reclama, né? O plantio é sempre uma escolha, mas a colheita não é uma escolha. Você vai receber aquilo que você plantou, né? Então, a gente precisa estar atento às nossas palavras,
Às vezes a gente amaldiçoa o filho sem perceber, do tipo assim, mas você é preguiçoso mesmo. Ah, mas você não sai do celular, né? A gente está enfatizando aquele comportamento que já não é bom. Ah, mas você não sai do celular nunca. Cara, você tá, em vez de falar, não, vem cá, vamos fazer outra coisa, né? Você ainda enfatiza o que é de ruim. E aí você colhe o fruto e acha que não, né? Acha que não poderia estar colhendo, igual o exemplo da pastora aí. Não sei por que que a minha filha se tornou desse jeito, né? Por que será, né, que ela se tornou desse jeito? Nenhuma fruta cai longe do pé, né, pastora? Tem um ditado aqui, pastora, que a fruta não cai longe do pé. Quer dizer, Verdade. se ela é desse jeito, alguém ali ensinou ela a ser assim, né? Mas é isso, pastora, quero agradecer de coração por mais essa palavra, por mais esse ensinamento aqui para nós. Quero pedir, né, para todas as meninas que convidem mais pessoas para vir na terça-feira, nessa palavra da pastora, né? Porque isso tudo, gente, é para a gente trazer para nossa prática. Porque se a gente não mudar o nosso comportamento, nós vamos continuar colhendo aquilo que a gente vem plantando ao longo da vida. Então, eu preciso me mudar para que o fruto seja diferente. Beijo, fiquem com Deus até semana que vem. A pastora até semana que vem, tá? Mas vocês até amanhã, tá? Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.